Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e a aula de hoje é sobre o Teorema de Pitágoras. O que seria o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é um teorema que ele é aplicado no triângulo retângulo. Mas do que se trata o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo em que ele possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Por isso, nós chamamos de triângulo retângulo. Esse triângulo, ele tem alguns elementos. Dois deles nós chamamos de cateto, que são o equivalente ao valor de B e o equivalente ao valor de C. Essas medidas de B e C é só por questão de organização. Não necessariamente o valor de B tem que ser o vertical e o valor de C horizontal. No entanto, o valor de A é o que a gente diz que é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou nós podemos dizer também que é o maior lado desse triângulo retângulo. Pois bem, do que se trata o Teorema de Pitágoras? Essa fórmula diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse teorema ele foi descoberto e demonstrado de várias formas diferentes. Entre uma delas, a mais comum, é a relação entre as áreas do quadrado e os lados desse triângulo. Então, existe uma relação entre os lados do quadrado e o lado do triângulo retângulo. A primeira é o seguinte: construindo-se um quadrado com 25 quadradinhos de uma unidade de medida de lado, ou seja, a medida dessa hipotenusa, ela tem o comprimento de 5 unidades de comprimento, porque eu teria 5 quadradinhos aqui. Já um dos catetos, que eu vou chamar aqui o vertical, que seria o valor de C, ele teria 9 quadrados, porque eu teria um lado desse cateto, né, medida desse cateto com 3 unidades de comprimento. Já esse outro cateto, nós teríamos 16 quadradinhos. Então, esse teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Mas como seria essa demonstração geométrica? Nós temos aqui o quadrado maior, que seria o equivalente ao quadrado localizado na hipotenusa. Esse quadrado possui 25 quadrados de unidade 1, né? De uma unidade de lado, e ele pode ser completamente coberto justamente por essa partição aqui. Então, imagine que eu fiz quatro retângulos, certo? De lados, uma unidade por 4. Então, quando eu for encaixando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, seria justamente esses 4 retângulos que temos aqui. E sobra justamente o termo central, que é justamente esse encaixe aqui, o encaixe do quadrado de lado 3. Então, nós podemos observar que, geometricamente, a área desse quadrado aqui, que é o quadrado de lado relativo à hipotenusa, vai ser igual à soma das áreas dos quadrados que formam os catetos. Como a área do quadrado, de qualquer quadrado, é calculada por L ao quadrado, então nós teríamos o quê? Se esse cateto é A e eu estou dizendo que a área deste quadrado é igual à área dos outros dois quadrados que sobraram, então, ó, nós teríamos B ao quadrado mais C ao quadrado, justamente o Teorema de Pitágoras. Então, essa é uma das demonstrações do Teorema de Pitágoras, ok? Existe uma aplicação relativa à diagonal do quadrado. A aplicação diz o seguinte, que se eu quiser calcular o valor da diagonal do quadrado, eu posso simplesmente particionar esse quadrado em 2 triângulos retângulos. Essa partição aqui, partindo de um vértice a seu oposto, é justamente o que a gente chama da diagonal. E se eu verificar apenas um desses triângulos, eu vou ter justamente um triângulo retângulo, aonde a medida desses lados dos quadrados, né, seria L. Então, eu poderia usar, ó, L e L, ok? Então, eu poderia usar justamente o Teorema de Pitágoras para determinar essa diagonal. E determinando essa diagonal, eu vou ter L raiz de 2. Mas como chegamos nesse valor de L raiz de 2? Vamos lá. A diagonal ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa,
vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que no caso os catetos seriam L, ok? Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 2L ao quadrado. Extraindo a raiz dessa diagonal, nós teríamos justamente 2L ao quadrado. Como 2 não tem raiz exata, ele permanece dentro da raiz. E a raiz quadrada de L ao quadrado é justamente L. Então, nós temos que L raiz de 2 é a diagonal de um quadrado, como foi visto inicialmente. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o Teorema de Pitágoras. Se inscrevam no meu canal se gostaram desse vídeo, dê um like e toda semana tem novidade. Acompanhe também as questões que estão indicadas na descrição, que elas são relativas justamente ao Teorema de Pitágoras. Até a próxima. Tchau, tchau!